bacana, hein, gente? Muito bom ouvir sobre perfis e se identificar, né? É bem legal. Se identificar e identificar aquelas pessoinhas do nosso ambiente de trabalho, entender algumas questões, né, desse nosso dia a dia é muito bacana. Verdade. Vocês já sabem como funcionam. Quem está no online pode mandar mensagens, perguntas para a gente pela nossa plataforma. E quem está aqui no presencial, quem quiser fazer pergunta, levante a mão que as meninas vão até vocês com o microfone. Ok? Se alguém já tiver alguma pergunta, me avisa, que eu já sinalizo para as meninas. Aqui na frente, por favor, meninas. Aperta o botãozinho. Pode. Foi? Você desligou. O outro está ali, ó. Isso. O outro Pode microfone fazer. está funcionando. Agora sim? Tá. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu sou Tamires. Eu tenho uma dúvida, eu fiquei super curiosa, porque foi um pouquinho rápido, sobre a questão da manifestação de mais de um perfil, né? Então, eu queria saber, assim, é realmente impossível manifestar os 4? 3 é um pouco mais raro? Como que funciona isso? Vou voltar e vou te explicar de novo. Vamos voltar naquele slide. Pode deixar o último slide que eu vou voltando onde eu preciso. Obrigada. O que aconteceu? William Moulton Marston, ele foi um professor e psicólogo em Harvard. Mas olha que interessante. Por ele ter tido uma vida muito diferente, ele foi casado com 2 mulheres ao mesmo tempo. Em 1900, mas diz ele que foi a favor da ciência. Gente, uma já é difícil, imagina 2, né? Isso foi quando? 1920. Se hoje é difícil, se hoje a gente já fica assim, imagina naquela época. E a primeira mulher dele, que ele era casado, tinha um perfil de dominante influente, e a outra estável conforme. Foi a partir disso que ele começou a observar ainda mais essas diferenças. Eu não estou mentindo, tem um filme que chama O Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, no plural. Certo? Ele, por ter passado por esse problema pessoal, ele começou a usar um pseudônimo, porque ele perdeu o emprego dele na universidade, né, obviamente. Não foi fácil para ele ter lidado com essa vida. E ele deixou a teoria DISC em aberto. Malu, por que você está falando tudo isso? Eu estou te falando que ele não patenteou a teoria DISC. Ele deixou isso num livro, chama A Emoção das Pessoas Normais. Feito isso, várias empresas nos Estados Unidos começaram a pegar a teoria DISC e fizeram essa teoria no papel. Só que isso começou a dar problema, porque ela era usada para processo seletivo. E você, entendendo um pouco de como que era a função que estava descrita para a vaga, aí alguém te perguntava, você é analítica? Aí no papel você respondia o quê? Sim. Ele percebeu que as pessoas estavam burlando os testes da teoria DISC. Algumas empresas perceberam. Várias empresas têm esse teste. Esse teste não é de uma empresa. Várias empresas. Eu tenho, por exemplo, essa IA que faz esse teste, e várias outras têm. Grandes multinacionais fazem esse teste. Até hoje, não se conseguiu em nenhum desses testes, e tem pessoas que fazem essas pesquisas de grande escala, que tem livrões desse tamanho que mostram esses resultados, ninguém nunca saiu com os 4 perfis. Nunca. Nunca. Já saiu com 3. O que é o mais raro são os opostos. É o dominante com estável e o influente com conforme. Por quê? O foco do dominante é em resultado. O foco do estável é tempo, planejamento, ter calma. Então, como que uma pessoa é acelerada e devagar ao mesmo tempo? O influente, o foco dele é em pessoas. O conforme, o foco dele é em tarefas. Como que uma pessoa pode ser focada em pessoas e tarefas? Esses são os perfis mais raros. Mas o mais raro ainda não são 2 ou 3, é o puro, que a gente chama de puro sangue. É só dominante, só influente, só estável ou só conforme. O mais raro, puro. Puro, 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 só um. Segundo mais raro, DS ou IC. Os DI, DS, DI, SC, SI, DC, são várias combinações. DC são comuns, vamos dizer assim, normais. E os que é impossível, que ninguém nunca conseguiu, é o DISC com todos juntos, que seria a Mulher Maravilha, que ela não existe. Expliquei? Mais alguém por aqui? Posso seguir? Malu, é possível uma pessoa adaptar o seu comportamento ou o seu perfil comportamental
para tentar atender ali a demanda da organização, ou isso pode gerar para ela mais estresse ou mais dificuldade de performance? Tentar esse ajuste de perfil comportamental. É mais fácil aceitar e tentar mudar, talvez, a sua área de atuação, ou a gente consegue mexer e adaptar o nosso perfil comportamental? Então, vou explicar duas coisas antes de explicar isso. A primeira é que nós todos temos um perfil natural. Falei natural. 60% vem da nossa genética. Muitos estudos falam isso. 60% do nosso perfil vem da nossa genética. E 40% do ambiente em que nós fomos expostos. Qual o ambiente que a gente é exposto? Nossa casa, escola, tudo. Isso dá 100%. Muitos estudos falam que essa personalidade se encerra aos 12 anos e vai ficando cada vez mais fixada. Quando você é essa pessoa e, por algum motivo, você se adapta para atender uma necessidade do seu trabalho, por exemplo, você pode, é possível? A resposta é sim. É saudável? A resposta é não. Não é saudável. É por isso que você vê alguém no ambiente em que ela se encontra com burnout, com depressão, com crise de pânico. Por quê? Imagina uma pessoa comunicativa e expansiva, passa o dia inteiro analisando planilha. É cansativo, drena a energia. Ao tempo que se ela tivesse em negociação, em reunião, em contato com pessoas, até em contato externo, fazendo visitas, ela ficaria muito mais feliz. Agora, imagina o contrário. Um conforme, analítico, perfeccionista, super centrado, ele gosta de ambientes calmos, tranquilos, odeia barulho. Você põe ele para fazer visita ao cliente, ambiente externo. Ele drena totalmente a energia dele, porque pessoas sugam a energia do conforme. Só um exemplo. Respondi? Mas ele consegue adaptar isso? Ele consegue ele gasta adaptar. mais energia tentando se adaptar, ou é melhor ele focar a energia dele realmente em atividades que trazem? É possível, ele consegue fazer essa adaptação? Ele consegue adaptar, é possível, mas não é saudável. Não é saudável. E a longo prazo, isso vai custar muito caro. Muito caro. A saúde mental vai embora. Então, possível, sim. Saudável, não. Recomendado, de forma nenhuma. O melhor é você estar na função para o seu perfil. Você não escolhe e fala assim, meu sonho é ter essa função. Não, eu tenho esse perfil e o meu perfil se adequa melhor a essa função. É adequar a pessoa à função. Esse é o melhor caminho. Cabe muito mais o papel do líder do que da pessoa em si. Porque nem sempre a gente consegue fazer esse jeitinho e esse ajuste no nosso ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem também... O líder tem que ter esse olhar atento ao perfil comportamental dos seus colaboradores, da sua equipe, e montar aquela equipe, talvez, que trabalhando junto tenha uma performance e uma entrega melhor. É claro. E você pode estar pensando assim, mas, Malu, eu não tenho como mudar. Eu estou numa função e eu estou nessa função, não tenho como mudar. O que eu posso fazer? Você precisa encontrar um hobby, você precisa encontrar alguma coisa que você goste, que você consiga extravasar um pouco e ser você. Em casa você precisa ser você. Não dá para você adaptar no trabalho, chegar em casa, adaptar em casa e você vai enlouquecer. Você é uma pessoa centrada. Você trabalha com reunião o dia inteiro. Aí você chega em casa, seus 3 filhos estão em cima de você querendo conversar. Você chega à noite e fala, não estou aguentando mais. Meu computador pifou. Não consigo falar, não tem energia. É como se fosse uma pilha de boneca. Todos nós temos essa pilha. E os estáveis e conformes, eles têm menos pilha para pessoas. Então, de modo que se ele tem uma pilha de 100%, ele passou 80% do dia dele trabalhando com pessoas, como é que chega a pilha dele em casa? Para pessoas? 0. Não tem mais pilha. E ele quer ficar lá na caixa do nada, vendo Netflix. Até o pessoal aí da cinegrafia está rindo, né? Vocês estão falando, né? Tinha que minha esposa está aqui assistindo, né? Estou vendo. Mais alguém por aqui? Ali na frente, por favor, meninas. Aí, obrigada. Oi, boa tarde, Malu. Boa tarde, Malu, tudo bem? Me chamo Karina. Eu achei interessante que você trouxe dicas de como lidar com os diferentes perfis. A minha pergunta seria se você acha interessante que as empresas que fazem a utilização dessa metodologia divulguem os perfis das pessoas para que as pessoas aprendam a lidar com seus colegas no ambiente de trabalho? Talina? Karina. Karina. Eu achei ótima essa pergunta. Eu não só acho, como eu acho que tinha que andar com um bottom, sabe? Aquele bottom que fala, né? Um alfinete que você coloca assim na roupa. Eu acho que está escrito assim, dominante, influente, tipo assim, fala comigo desse jeito. Eu acho que tinha que ter um bottom. Vocês não usam crachá?
Acho que no crachá, muitas empresas que eu ministro palestra tem um bottom, assim, bottom, que a pessoa que tem 3 perfis fica com 3 bottoms. Acho que tinha que ser bem assim. Mais alguém? Posso seguir por aqui? Quais são os erros mais comuns? Ela ali, ó. Oh, perdão, por favor. Boa tarde. Meu nome é Vanessa e eu gostaria de saber se existe algum teste simples que a gente possa fazer para descobrir, porque assim, pelos perfis, né, que você apresentou, eu tenho mais ou menos uma desconfiança do meu, mas eu queria ter certeza mesmo para saber se eu estou certa. Tá bom, De vou repente fazer tem assim, alguma vou dar um de presente para vocês. Vou dar para a Ana um teste simples, você pode imprimir na sua casa e fazer. Lá tem uma descrição. Mas eu vou mandar um áudiozinho, Ana. Tem como você acessar ele? Tem, a né? gente pode colocar no portal, eles acessam pelo portal. Pronto, vocês vão A gente imprimir. disponibiliza no portal para vocês. Esse não é da IA, ou seja, zero custo. Zero custo, você pode fazer. Você achou legal? Aplica lá na sua equipe, entendeu? Eu vou mandar um áudiozinho explicando, depois a Ana pode transcrever ou melhorar, e você faz esse perfil para você ter uma noção. Combinado? Zero custo, 0,800. Vou dar de presente. Ok? É bacana. A gente deixa disponível para vocês lá no portal, onde tem a parte de materiais liberados. A gente deixa lá para vocês acessam para fazer o teste individualmente, tá? E eu acho que a pergunta que eu ia fazer agora, ela já respondeu. Então, eu vou passar para a minha primeira. Muitas pessoas acreditam que o desempenho está ligado mais à competência técnica. Né? A gente tem aqui um grande público, temos empresas privadas que estão com a gente no Vida, mas nosso grande público ainda é a administração pública. E eu acho que até na empresa privada isso também cabe. As pessoas entram no ambiente, entram no seu posto de trabalho muito mais pelo seu conhecimento técnico. Sim. Né? Eu passo no concurso pelo meu conhecimento técnico, eu faço uma prova em cima daquilo que eu conheço. E eu chego ali, eu tenho uma questão relacional, eu tenho uma questão de inteligência emocional. Quais os sinais que eu posso tentar identificar que eu estou no lugar certo? É o adoecimento mental? É não me encontrar naquele lugar? Como que eu posso perceber que eu tenho, assim, minhas competências, mas eu tenho alguma coisa ainda do meu comportamental que precisa ser trabalhado? Ou talvez me conhecer, como ela mesma falou, conhecer o meu perfil para me adaptar àquele ambiente de trabalho. Se eu estivesse ministrando esse conteúdo, essa aula / palestra em algum ambiente privado, eu diria assim, contrata-se por currículo e demite-se por comportamento. Exatamente, é isso que a gente escuta, Malu, muito. É isso que eu escuto em todos os lugares que eu vou. Malu, eu contratei essa pessoa, ela é excelente, e ela não consegue estar com a equipe, ou seja, eu vou precisar demitir. Então, o melhor caminho na gestão pública, que é o nosso caso aqui, a gente está centrado nisso, é entender de fato, fazer um teste de perfil comportamental, estudar mais sobre isso, entender até que ponto você consegue ir pelo seu próprio perfil, porque nosso perfil é como se fosse uma máquina de um carro. Imagina carro elétrico. Ele tem uma bateria. Então, a sua bateria ela entrega. Se você estiver na sua melhor performance do perfil, você entrega muito. Se você percebe que você é muito bom nisso, o seu perfil tem essa energia, você entrega. Quanto mais você se conhece, mais você consegue lidar com isso, dizer sim e não, e talvez até falar para o seu par de trabalho, ou o gestor que está com você, falar, olha, eu funciono melhor assim. Se você me passar as regras melhor, se você me explicar melhor, se você me der melhor prazo. Se ele não souber, é melhor você falar. Isso vale na relação também, no casamento. Olha, eu digo que esse teste de perfil deveria vender no cartório. Você não devia assinar o certidão de casamento e está lá. Você fez o teste de perfil? Porque você está comprando. O que eu tenho lá são 55 páginas. Não tem erro. Fazer parte dos exames pré-nupciais, né? O teste de perfil comportamental. Se eu fosse política, com certeza eu ia falar, a partir de agora, quando casar, tem que comprar o teste de perfil comportamental junto. E aí, o líder, percebendo isso, ele tem um papel de feedback. Como que ele consegue trabalhar esse feedback para esse trabalhador, esse colaborador da equipe dele, que talvez esteja num perfil X não adequado para aquela atividade? Como que ele pode abordar isso com o seu servidor, com o seu colaborador, falando, olha,
te entendo, esse é o seu perfil, mas eu preciso dessa função. Por que eu falo o papel da liderança sempre nas nossas conversas, seja no podcast do Conversa 360, que eu sempre tenho com várias pessoas das organizações com quem a gente atua. E aqui, no nosso bate-papo, com os nossos participantes do Vida 360, a gente tem muitos líderes, gestores que conversam com a gente muito sobre isso. E muitos deles têm essa dificuldade de levar um feedback assertivo, pontuar de forma positiva para o seu liderado, né, essas questões de entrega, de performance e tal. Ele consegue, talvez, pontuar isso baseado no perfil comportamental. Sim. O líder, ele precisa entender o seguinte: quanto mais você lidera, menos você lida com processos e máquinas e mais você lida com pessoas. Ponto. Então, se você assumiu esse cargo de liderança, mas agora eu só vivo em reunião, é assim mesmo. Deixa eu te contar essa novidade, vai daqui piora. Você fica cada vez menos no ambiente concentrado e mais lidando com pessoas, negociando ali o que é a equipe e por aí vai. E a segunda coisa que eu quero falar é que, sim, o líder tem que saber dar esse feedback, mas no ambiente de trabalho tem uma coisa que eu chamo de job Nike. Just do it. Apenas faça. Tem hora que não tem perfil, não tem vontade, não tem feedback, tem hora que tem que ser feito. E o líder tem que dizer assim, olha, eu entendo o seu perfil, eu entendo que para você é desse jeito, mas aqui tem uma coisa que tem que ser feita, a gente tem que entregar, ponto final. E tem que saber dizer isso também, com carinho, com amor, dizer, eu entendo que pode ser dolorido, eu dei essa mudança de última hora, eu sei que você gosta das coisas planejadas, eu gostaria de ter te planejado para isso, eu sei que você é assim, mas me pegou de surpresa também, eu não tenho o que fazer. Então, vamos junto? Vamos fazer o just do it, o apenas faça? Porque tem hora que na vida a gente trabalha assim. Tem que fazer e ponto final. É isso, é trabalho, é coisa de gente grande. Vida de gente grande é difícil. Né? Aqui no nosso online, eu tenho uma questão ali do TST. Ele coloca, como um líder de equipe, faz sentido eu, por conta própria, tentar traçar o perfil comportamental de cada colaborador com base no que eu conheço e observo de cada um, ou melhor pedir que cada um faça o teste? Melhor que pedir que cada um faça o teste. Ele fala aqui que ele tem uma equipe que ele já trabalha juntos há muitos anos. Tempo. Então, assim, conheço a minha equipe, conheço o perfil dos meus liderados. Tudo bem, eu conheço o perfil dos meus liderados, mas eu falo assim, quando você pergunta, o bom da pergunta é que você pode se surpreender com a resposta. Por isso que eu amo pergunta. Você acha que a resposta é óbvia, mas às vezes você escuta cada coisa, por isso que é bom fazer o teste. Como vocês vão estar com o teste, eu sugiro que ele, sim, faça o teste com todos. A gente pode indicar uma leitura, um livro, para que todos façam essa leitura, que tem tudo a ver com a aula que a gente trouxe aqui, para vocês se entenderem melhor, para além do teste. Eu acho que todos deveriam ler esse livro. Depois a gente tem um outro momento de dúvidas com relação à leitura, sabe, online, todo mundo aplicou o teste, fez com a equipe, como que eu lido a partir de agora com feedback com a minha equipe, para a gente continuar isso aqui e se aprofundar. E sim, eu acho que ele deveria fazer o teste com todo mundo. Do que seguir só o seu instinto e do que você conhece. Às vezes a gente não conhece muito bem as pessoas, a gente sabe quem está ali no nosso ambiente de trabalho, mas não necessariamente conhece a fundo a pessoa em si. Mais uma pergunta do nosso online. Tem alguém por aqui? Posso seguir no online? Um colega do SSPDF. Boa tarde. Hoje, com o excesso de estímulos digitais, algoritmos e pressão social, a maioria das pessoas reage de forma automática. Sim. Compra, vota, se relaciona, sem perceber que foi moldada por um perfil que outros definiram por ela. Você acha que um questionamento importante que devemos ter é se estou agindo por convicção ou por puro condicionamento? Nossa, que pergunta boa, hein? Ou por conveniência de onde eu estou? Como é que é o nome dele? Parabéns. É o Bruno Pereira, da SSPDF. Bruno, eu concordo plenamente com você. Acho que nós estamos vivendo em um mundo superficial. As pessoas acreditam que em 1 minuto e 30 de Reels, elas se informam sobre tudo. E não é. A IA, o avanço tecnológico, jamais vai substituir a profundidade de um livro. Eu acho uma ofensa ter aplicativo de livro que resume um livro em 12 minutos. Eu acho uma ofensa, de todo o coração. Porque quando você lê o livro, você vê uma nuance incrível de comportamento. E a gente só vai conseguir mudar essa tendência ao superficialismo
ou o levar a multidão, se achar que gosta disso, porque todo mundo está gostando também, se nós formos um efeito contra a manada. Se a gente for uma pessoa que leva o que a gente aprendeu aqui agora, que vocês estão de parabéns por estarem aqui numa terça-feira, 15h, pararam tudo que vocês estavam fazendo para estar aqui, se você for uma ponte disso no seu trabalho, se você comprar de fato o livro, se você chegar com esse livro... Eu estava no avião hoje, não vi ninguém com o livro, tinha eu com o meu livro e mais ninguém. Então, nós estamos perdendo o hábito de se aprofundar. Só que isso só vai mudar se eu e você fizermos isso. Se eu e você formos essa ponte dentro do nosso trabalho, se a gente não se acomodar, se a gente for agora na consulta e se forçar a levar um Kindle, forçar a levar um livro, Malu, mas eu levo e não leio. Leva 20 vezes. Até você cansar de carregar esse peso na sua bolsa e falar assim, agora eu vou abrir esse livro e vou ler. Porque nós precisamos ser um modelo contra-intuitivo nesse efeito manada que vai na superficialidade, que não se aprofunda, nas conversas superficiais, nas aulas superficiais. E, mais uma vez, eu dou parabéns para vocês que estão aqui até agora, no final da palestra, porque hoje as palestras estão cada vez mais reduzidas. Eu dou palestra há 10 anos. A gente teve 1 hora aqui, é lindo isso. Mas a gente fala, pode ser em 20 minutos? Aí eu falo, meu Deus, podia ser 2 dias. Então, que nós sejamos esse modelo contra-intuitivo e que a gente consiga se aprofundar, não só aqui, que é um movimento lindo, inclusive vocês estão de parabéns por isso, por levar, né, esse... É muito lindo isso, nós somos vários cérebros juntos, isso forma uma mente maior. A gente está num inconsciente coletivo maior. E eu tenho certeza que isso vai se expandir, que sejam vocês. A gente não vai conseguir fazer isso sozinha, né, Ana? Tem que ser vocês levando. Exatamente. E esse é o nosso propósito, né? Quem está aqui realmente poder chegar amanhã no seu ambiente de trabalho e começar a colocar em prática tudo aquilo que ouviu aqui, Exatamente. que absorveu aqui. Esse é o nosso grande objetivo com o Vida 360. Seja ele quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, ou seja ele quando a gente está falando realmente de autocuidado, de cuidado com a nossa equipe, é conseguir chegar amanhã no ambiente de trabalho e colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Eu quero até propor um desafio. No modelo de aprendizado, eu dou aula de oratória. Se você escuta alguma coisa, você retém 5%. Isso quer dizer que da hora que eu comecei até a hora que eu terminei, você já perdeu uns 50% do que eu falei. Isso só vai fazer sentido, você só vai aprender se você colocar em prática. Dá uma palestra sobre esse assunto. Pega esse material que vai estar lá na plataforma, dá uma palestra para a sua turma, se prepara, ministra um conteúdo sobre isso aqui é aberto, está no livro. Leva o seu conteúdo, você já tem potencial, você já tem capacidade para isso. Não deixe o conhecimento morrer em você, não. Seja você uma ponte para levar esse conhecimento adiante. Capacite-se, se conheça e vá mais a fundo. Só assim esse movimento vai ser realmente 360 e vai valer a pena. Obrigada, viu, turma? Obrigada, Malu. Obrigada mesmo por esse momento. Muito bom. Ao final, a Malu vai estar com a gente ali, autografando livros, tirando foto, tá?